o mercado antigo, né? O pessoal das antigas, aí, o pessoal que tem bitcoins há muito tempo, há mais de 5 anos, 2 anos, 3 anos, os mãos antigas, eles estão começando a acumular bitcoins novamente, então são vários esses dados. Aqui é a mesma coisa, nós temos também, pessoal nós estamos com os holders de 3 a 5 anos, né? São os holders que compram e armazenam bitcoins e ficam segurando durante 3 a 5 anos, estão voltando a acumular esses bitcoins novamente. Então, nós estamos com uma banda de hold igual ou muito parecida com o meio do ciclo de 2017, né? Lembrando que quando esse hold começa a cair, né? Quando começa esses antigos holders a deixar o mercado mais líquido, começam a ofertar os seus bitcoins a um preço cada vez mais alto e mais elevado, isso faz uma pressão de compra no preço do ativo, e isso faz o preço do Bitcoin subir de forma gigante no segundo semestre, né? Então, nós estamos com uma faixa de banda muito parecida, de 13% praticamente, de hold de longo prazo, aqui agora, né, nesse valor que nós estamos enxergando aí do valor dos 30 mil, ou seja, o pessoal que já é holder de Bitcoin há muito tempo já está passando por essa fase de maturação novamente, né? Estamos na fase de maturação, na fase em que os holders começaram novamente a guardar e comprar e guardar e segurar essas moedas, assim como eu estou fazendo nesse presente momento, né? Comprando Ethereum e guardando e acumulando Ethereum nesse período, porque eu acredito que o Ethereum a $2.000 por unidade, na minha visão, na minha concepção, aquilo que eu entendo de mercado, eu acredito que esteja supostamente barato no período que nós estamos vivendo, pela usabilidade ainda que vai ter o Ethereum depois do Ethereum 2.0, né? Então nós temos um número também de hold aqui aumentando, né? A gente tem uma pequena projeção aqui dos holders começando a aumentar e armazenar novamente, né? Tem um detalhe muito importante, tá, pessoal? Quando esses holders aumentam, eles também começam a tirar essas moedas de circulação do mercado especulativo. Nós temos um mercado menos líquido, né? Então é um mercado com menos volume, menos volatilidade. E aí esse fenômeno é exatamente o que está acontecendo. Nós temos também uma divergência nas ondas de hold aqui, comparado com o preço, né? Então vai chegar em algum momento que nós vamos ter encontrado fundo basicamente, e a distribuição, então, de moedas antigas e novas moedas, né? Então, as moedas antigas começaram a aumentar o valor, começaram a aumentar a quantidade de moedas antigas em hold, e as moedas novas que estavam em derretimento começaram a se segurar, então, o número de moedas novas no mercado começou também a buscar um fundo, e praticamente essas moedas estão se tornando moedas, começando a se manter em hold, se transformando em moedas antigas, tá? Então nós temos esses dados aqui mostrando que nós estamos em fase de acumulação e não em fase de distribuição, tá? Então, apesar dessa imagem ser bastante assustadora, é improvável que o preço caísse lá para $10.000 por unidade, por exemplo, numa projeção como essa, né? O preço cairia praticamente aí para $15.000 por unidade. É muito improvável isso acontecer, e a gente olha isso aqui nos encanta, né? A gente fala assim, porra, do caralho isso aqui, parece que vai desabar o mercado. Mas a bem da verdade é que está muito difícil do mercado continuar tendo grandes quedas por enquanto, porque tem poucos investidores de longo prazo, aliás, poucos investidores especulativos de mercados futuros. O que eu acredito que poderia acontecer caso o mercado viesse vir bem abaixo mesmo, bem forte abaixo. Os holders começassem a tornar o mercado mais líquido, começassem a se desfazer dos seus bitcoins, começassem a vender, distribuir seus bitcoins e começar a vender a um valor mais barato do que eles compraram, o que eu acho bem improvável de acontecer, ou seja, ter mais realização de prejuízo. Então, eles teriam que ter mais realização de prejuízo, principalmente os holders de curto prazo, né, os holders que estão comprando Bitcoin desde janeiro desse ano, ou desde fevereiro desse ano, quando bateu ali os 56 mil, tá? Principalmente as baleias. E quando nós temos grandes realizações, é difícil ele ter continuação de grandes novas realizações. Pode acontecer de surgir mais realização de prejuízo e causar um novo recorde de realização de prejuízo? Pode, mas é mais difícil. A cada realização de prejuízo que acontece com o número de holders tirando bitcoins e criptomoedas das corretoras e armazenando nas suas carteiras com chave privada,
mais pressão de compra começa a se fazer no preço, porque mais existe uma demanda crescente, né? Já mostrei outros gráficos para vocês mostrando que a demanda por o número de entidades, de endereços ativos só aumenta, então a demanda só aumenta, e se você tem uma escassez cada vez gradativa, lenta, mas maior, né? Uma escassez maior de moedas no mercado, você tem uma pressão compradora, tá? Então, assim, ainda acho mais difícil ele continuar caindo muito mais do que isso que ele já caiu. Pode acontecer, ninguém é dono da verdade, ninguém tem uma bola de cristal. Se eu tivesse, eu seria multitrilionário, né? O que não é a condição natural aqui, selvagem, tá? Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos o gráfico do Bitcoin aqui. Eu vou pegar hoje o indicador do estoque, o estocástico lento aqui também. Mas primeiro vamos pegar o gráfico do Bitcoin. Então, a média de 8 na aproximação ainda, né? Ela está querendo já apontar para uma lateralidade novamente, não apontar para baixo. Quando nós temos a pontada da média para baixo, geralmente em seguida do preço, porque a média ela só evolui junto com o preço, então todos os indicadores e médias elas são com base naquilo que o preço está fazendo, então elas se atualizam depois do movimento do preço. E bem interessante, ontem de noite ele fez mais uma tentativa de desabar o mercado, né? Vamos pegar o gráfico de 4 horas. Então, todas as vezes em que ele faz tentativas do mercado cair, como essa daqui, muita gente se apavora, né? Mas se você for ver bem, tá? Se você for ver bem o que está acontecendo, né? Apesar dos topos e fundos descendentes aqui no gráfico de 4 horas, aqui, tivemos topos e fundos descendentes, nós temos uma inversão de polaridade aqui recentemente no gráfico de 4 horas. Se você traçar os topos e fundos, dentro dessa lateralidade, dessa acumulação, né? Nós vamos ver agora que aqui se formou um novo topo, a partir desse topo superou esse topo aqui e agora ele fez um fundo duplo aqui, tá? Então ele fez um fundinho duplo aqui. Se o preço continuar conseguindo subir a partir desse momento, ele vai continuar a lateralidade e vai buscar essa média de 8 no curto prazo, tá? Lembrando, sem volume, né? Sem velocidade. No gráfico de 4 horas, o estocástico já está mostrando que possivelmente vamos ter uma reversão, né? Que possivelmente nós vamos ter uma reversão. Então, o estocástico está mostrando as médias, cruzamento das médias para cima, possivelmente buscando fundo aqui, tá? E se ele fizer um fundo, né? Ele vai fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior. E esse fundo mais alto do que o fundo anterior é uma micro tendência de alta dentro dessa lateralidade. O que faria com que o preço pudesse ter uma formação de fundo novamente e aí continuasse a lateralidade. Com pouco volume e pouca velocidade, nós temos a formação do inside bar no mensal. Então, se a gente pegar o gráfico mensal, nós temos uma barra interna. Vou pegar a mensal aqui, né? O que é uma barra interna? É aquela barrinha que eu comentei com vocês, né? E possivelmente esse vai ser o primeiro mês na história do Bitcoin que o preço vai ficar, vai continuar um mês de queda, mas com baixíssimo volume. Uma coisa que é muito interessante quando o mercado ele troca de polaridade, né? Uma coisa muito interessante. Geralmente, quando o preço cai com baixo volume, ele cai com forte volume e depois ele começa a perder volume na queda, né? Ele faz o quê? Ele faz uma possível reversão. Então, o que o mercado está tentando fazer no mensal, né? E o mensal, lembrando bem, ele segue em tendência de alta, tá? Em nenhum momento no mensal o Bitcoin perdeu a sua tendência de alta recente. Então, nós continuamos em tendência de alta, tá? O que seria viável se caísse abaixo dos 29 mil? Tá, o que aconteceria com a tendência principal, né? A tendência mensal do Bitcoin, se ela caísse abaixo de 28 mil? Seria tendência de alta para tendência de baixa, ou seja, seria uma reversão de tendência de longo prazo, que foi o que aconteceu em março de 2018. Né? Então, em março de 2018, nós perdemos esse fundo aqui de 7.800, e desde então a gente começou uma tendência de longo prazo de baixa, que perdurou
até praticamente 1 de maio. Tá? Até 1º de maio perdurou a queda, vamos dizer, a tendência de baixa mensal do Bitcoin. Tá? Então é sempre assim, o mercado ele evolui no diário para uma tendência de alta para baixa, depois ele evolui no semanal, com a continuação da queda no diário, ele começa a tendência de baixa no semanal. E depois ele começa a tendência de baixa, por último, no mensal. Então a tendência de baixa no mensal seria aquilo que a gente chama de inverno cripto. Como eu acredito que não é um inverno cripto, né? Eu acredito que o preço do Bitcoin vai se sustentar até o final do mês acima dos 30 mil. Essa é uma crença, tá? É uma expectativa que eu tenho de que ele vai se sustentar nessa região e que a partir de agosto ou outubro, mas possivelmente agosto, nós vamos ter alta novamente, tá? E agosto seria aquele papel que faria julho nos anos passados, que entre junho e julho nós tínhamos uma reversão de polaridade. Pode ser que essa reversão de polaridade de uma tendência de baixa para uma tendência de alta comece a partir desse ano de julho para agosto. E é bem possível e bem plausível que isso aconteça, tá? Então, o que acontece? Tem que acreditar e confiar no fundamento do Bitcoin para que ele acreditar que seja acumulação, para que você fique tranquilo e consiga segurar possíveis desvalorização do seu capital, do seu patrimônio até meados de agosto. Tá? Porque agosto, aparentemente, ele teria que tomar uma decisão do quê? De permanecer lateral, mas lateralidade em alta. Porque ele não volta o volume rapidamente como a gente espera. Pode voltar? Pode voltar. Pode tudo acontecer nesse mercado, né? Mas a minha expectativa é que ele fique em lateralidade até que o mercado comece a voltar acima da média de 8 e o mercado especulativo, o mercado de futuros, comece a fazer com que os apostadores sejam, ao longo do tempo, liquidados e empurre o preço para cima. Né? E a acumulação do mercado institucional comece novamente a partir do segundo semestre. Tá? Então é bem normal uma lateralidade infinita, como nós estamos enxergando, é bem normal essa queda de volume. O Bitcoin ele sempre faz isso, ele sempre faz dessas, né? Mas o normal também seria ele formar esse fundo aqui, continuar a lateralidade em pequenas quedinhas até final desse mês, depois começar a lateralidade em alta e depois porradas novamente lá por meados de outubro e meados de novembro. Setembro, outubro, novembro, tá? Então isso seria o normal aí no Bitcoin.